Graça e paz, santos irmãos GDFs, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes, muitas pessoas acham que eu sou o profeta do dia. Deus usa aquele que quer, Deus usa quem Ele quiser e a hora que Ele quer. Eu quero aqui trazer uma visão de Deus. Longe de mim mentir para vocês, querer ibope ou querer exaltação. E toda honra e toda glória seja dada àquele que morreu em uma cruz para nos salvar. E todo cristão fiel, todo cristão que busca o Senhor, certamente ele não perece, apoiado pelas forças divinas. Hoje, sábado, dia 5 de novembro de 2022, eu tive uma visão. Não era tão longa, mas era uma visão. Mas Deus revela que Ele quer e quando Ele quer. Existe muitas pessoas são usadas por Deus, como Deus me mostrou em 2017. Deus me mostrou o Lula sendo preso, quando ele era aclamado pela multidão. Muitas pessoas chegavam e diziam pra mim que você é louco, você é maluco, um homem igual o Lula vai ser preso, um cara adorado pelo país. Verdadeiramente, ele é adorado, e tem também o Bolsonaro que é adorado, que passou a adoração a ser adorado depois. Mas essa revelação, eu sei que não tem significado para os seus adoradores, para aqueles que adoram o Bolsonaro e para aqueles que adoram o Lula. Mas eu quero só passar para os santos de Cristo, para você que é um crente que na verdade está caído, desviado, que está adorando a estátua de ouro, que está adorando a marca da besta, que está esperando em sua testa, em suas mãos, está no engano, seguindo reptilianos. E pode ser que você acorde para a realidade e você tenha razão, embora você já tenha o sangue dos inocentes nas suas mãos, já que vocês lançaram o que é santo aos porcos e aos cães, as pérolas aos porcos. Aquele que adorou o homem, que votou nele, que colocou, tudo bem, é a sua escolha, Deus não impede ninguém. Mas estou aqui para dizer algo do que Deus me mostrou hoje, dia 5 de novembro de 2022. E eu quero aqui deixar bem expressivo o que Deus me mostrou. Não foi um sonho muito grande, foi pequeno. Eu tive uma visão que estava de uma sala reservada e ouvindo umas falácias, como trovão, dentro desta sala, e estava cheios de políticos lá. E incrível que pareça, quem estava lá? Bolsonaro. Quem era a voz do que vinha? Lula. Lula, ele estava numa reunião secreta com todos os políticos, todos os políticos que frequentam as suas redes, que são conchovados com eles. E ali eu pude ver muitos crentes políticos cristãos que estavam naquela reunião. O STF estava lá, tudo estava lá, sabe? E ali começou-se uma reunião e eu ouvia a voz do Lula e eu olhava pro Lula, o Lula era gigante no meio daquele pessoal que estava ali, estranho. As pessoas tinham o tamanho normal, mas ele era o maiorzão de todo. E ali ele começava a dizer, olha, vocês que estão aqui, que não concordam comigo, não precisam concordar, mas deve sim ficar em silêncio. Porque se não ficarem em silêncio, piores coisas virão para vocês. E eu estava ali no meio, ouvindo aquela voz, ouvindo aquele homem falar. Eu olhava para a cara dele, aquele homem vermelhão. Eu estava perto de um político cristão, não sei se era senador ou era deputado. Eu não me recordo se era o Marco Feliciano, não me recordo se era um outro, porque a fisionomia me fugiu na hora, agora principalmente. Aquela voz do Lula dizia, vocês tem que estar de acordo comigo. Mas, se você não tiver de acordo, que fique em silêncio, que você não fale nada. E ali eu dizia para aquele político, não é possível que você não vai fazer nada, ou não vai falar nada. Aquele político, acho que ele não me via, porque eu via ele, e estava do lado dele. E era um político cristão, que se diz cristão. E ali naquele exato momento, o Lula começou a falar muita coisa. E quem estava nessas reuniões? Bolsonaro, STF, estava o Lula, todos estavam unidos unanimemente. E ele começou a instruir aquele povo ali. As portas daquela sala se abriu e todo mundo saiu. Conversando, aquela conversaiada. E ali naquele exato momento, eu parei para aquele político, ficando do lado dele, e disse, por que você não se manifestou lá dizendo que é contra ele em tudo que ele disse? Por que você ficou calado? Por que você silenciou? Ah, então se você ficou silenciado é porque você está de acordo com ele. Mas aquele político não me ouvia, não me dava ouvido e nem me via, mas eu via ele. Foi um sonho muito rápido, bem rápido. Toda aquela reunião, tava todos os políticos lá dentro e todas as autoridades que eles controlam. E quem estava instruindo Bolsonaro, quem estava instruindo o STF, quem estava instruindo os políticos, os senadores, deputados, todos os governadores, eram justamente o Lula. Era o Lula que estava instruindo aquelas pessoas. E ele dizia em tom alto, aquele que não concordar comigo, tudo bem, você não é obrigado a concordar comigo, mas você tem a obrigação de manter em silêncio, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, anunciar nada do que está sendo falado aqui e do que está acontecendo. Foi este o sonho. Não foi grande, foi pequeno. Mas eu tenho aqui, quando Deus me mostrou ele sendo preso, a
A primeira coisa que eu pude ver, lá dentro da sede do PT, embaixo tinha um porão. E lá dentro tinha vários sacrifícios de alta magia, principalmente sacrifícios humanos, sacrifícios a Moloque. O Deus que recebe esse sacrifício, você já sabe quem é esse sacrifício. E ali tinha uma sangueira muito grande, tinha corpos espedaçados embaixo daquele porão. Então ele foi preso. No sonho ele tinha sido preso. Foi em 2017 eu tive essa visão. Eu postei aqui, vocês podem olhar o vídeo aí. Deus me disse que ele iria ser solto. E ele foi solto. E depois veio uma voz e disse assim: ele será solto e será o presidente do Brasil. E pelo que entendi daquela voz que ele seria o presidente do anticristo. É por isso que eu coloquei aí um vídeo também muito antes disso tudo acontecer. Mas se Deus disse que ele ia ser preso, ele ia ser solto, depois ele ia ser presidente, e veio a voz dizendo que ele era o presidente do anticristo, então eu acredito que sim, ele é o presidente do anticristo. Então pra mim, eu acredito que ele é, mesmo que ele não vai, pode até morrer, ou pode não ficar no governo, mas ele é o presidente do anticristo. Ele é o presidente do anticristo. Embora ele veio para colocar as coisas conforme a palavra de Deus diz. Então a voz diz: ele vai ser preso, ele vai ser solto, ele vai ser presidente novamente, e ele é o presidente do anticristo. Que agora, diante desta visão que eu tive hoje, 5 de novembro de 2022, eu posso acreditar que ele é o presidente do anticristo. Desde quando, na verdade, foi escolhido. Ele foi escolhido a dedo pelo anticristo para colocar as estrelas em alinhamento. Ou o governo dele que serve ao anticristo em alinhamento. Então veja bem que diante disso tudo, eu fico imaginando e pensando: vocês são cegos, vocês não entendem isso. Enquanto o diabo está tirando a atenção de toda a população mundial e voltando para o Brasil devidamente às eleições, que eles escolheram o Brasil para fantoche, os Illuminatis, os Rockfields, o anticristo, a besta, o falso profeta, eles escolheram o Brasil como a parte do fantoche. Podemos entender que os Estados Unidos já estava no vínculo disso. E tem vídeo aí, muito antes das eleições se realizar, que o Bolsonaro mesmo diz que o Lula vai ser presidente. Não tem jeito. Agora eu vou falar pra você o que aconteceu. O Lula, ele tinha sim, embora sumiu das redes. Então não tem como eu te mostrar. Mas os meus ouvidos, meus olhos, ouviu e viu. Quando ele disse que nem a volta de Cristo impediria ele ser presidente em 2018. Realmente impediu ele ser presidente em 2018. Ele foi preso. Como ele é o presidente do anticristo, Deus permitiu que colocasse Bolsonaro lá. E nós nem sequer conhecíamos Bolsonaro. Como que Bolsonaro ganhou umas eleições somente nas redes sociais? Eu nunca ouvi falar de Trump. Ou Trump? Como é que ele também ganhou só nas redes sociais? Ou ele foi colocado lá sem ninguém conhecer? Aquele evento também que aconteceu com ele, também não acredito. E veja que Bolsonaro foi o presidente do braço do anticristo esquerdo, que foi inserido no meio do povo de Deus. Como Lula não conseguia conquistar os verdadeiros cristãos ou igrejas conservadoras, que não se metiam em política, o anticristo precisava de arrastar a igreja desviada para escolher um lado de política. O problema é que nós, todos brasileiros, temos o direito de ir, vir, liberdade de expressão, votar. E o voto deveria ser em segredo, principalmente o cristão. Se você vota e coloca o homem do pecado no poder, você vai pagar. E vai pagar também pelo sangue de inocentes derramados. Você não escandalizaria tanto quando você se manifesta prostrando aos pés de um homem, como fez essa igreja podre e derrotada, prostrando aos pés de Bolsonaro, e outras prostrando aos pés de Lula. Como nós vimos aí, imagens de crentes fazendo cultos em casas, com a bandeira porrada na mesa e a Bíblia em cima, glorificando ao homem ao invés de glorificar a Deus. Glorificando ao homem ao invés de glorificar a Deus. E por causa disso, os votos da igreja que tem poder ajudou, sim, mesmo sem elas votarem, o filho do anticristo ia estar no poder, querendo você ou não. Mas quem que tinha que ser o presidente? Mesmo quando o Bolsonaro era questionado, ele dizia: não tem jeito, quem vai ser o presidente é o Lula. Ele já sabe muito bem. Por que ele dizia que era o Lula? Porque os cegos surdos, que não entendia o que Deus fazia, aquele filho do braço esquerdo falar, braço esquerdo que eu falo do anticristo, porque o direito é o Lula, o que aconteceu? As pessoas não davam ênfase. Então, é lícito que de fato empurraram para o segundo turno, e é lógico que a vitória é daquele que Deus autorizou. Não aprovou, permitiu. Foi o Lula que trouxe todo o sistema do anticristo para o Brasil, no mundo pagão. E foi o Edir Macedo que trouxe todo o sistema do anticristo para o Brasil, no mundo cristão. Então veja bem que diante disso aí, inclusive o Edir Macedo trouxe as pedras consagradas de lá de Israel para construir o templo de Salomão aqui. E a Bíblia não aprova isso, que as pedras sagradas saiam da terra prometida.
E quando rouba-lhe os utensílios daquilo que é sagrado, a mão de Deus cai em cima. É o que está acontecendo juntamente com o Brasil. Então veja bem que o Brasil foi escolhido como fantoche. Enquanto o povo, o mundo todo está ligado às suas mídias para o Brasil, com essa massa de manifestação, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Pode dar uma guerra civil mínima, que a guerra civil vai dar, porque o exército vai entrar para quebrar o povo. Nada a favor do povo. Então o povo está clamando para que o exército venha bater neles, porque todos eles estão no mesmo conchavo. Lula é o que controla tudo. Bolsonaro governou 4 anos sobre o poder de Lula. É por isso que nunca saiu uma prisão. Todos esses que afrontavam e afrontam a Constituição. Veja bem que o Lula já fala em criar um exército da Força Nacional igual da Venezuela. Ou seja, são os exércitos que estão formando do anticristo, certo? O exército global vai encostar o exército brasileiro, ou muitos de lá vão passar para uma Força Nacional, que eles vão criar no regime militar do Maduro. Então se tornará esse país e toda a América Latina uma Venezuela, e o Brasil já está entregue às mãos do anticristo para colocar os seus governos na linha. Que o que eu via, no meu entender, que era tratado lá, o que o Espírito Santo de Deus me deu, o entendimento dessa visão, veja bem que o Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ele levou o povo ao delírio. E o povo gritava, eu autorizo, eu autorizo. O que o povo imaginava? Imaginava que o exército ia entrar no STF, ia lá varrer tudo, ia prender os corruptos, ia ter um novo Brasil. Não, o STF, aquelas 2 torres em Brasília, é os portais do inferno. Ali é os portais do inferno. O povo foi para frente dos portais do inferno aclamar que o anticristo já saia logo urgentemente para governar. Então o povo foi lá para a frente do Congresso, aonde o Bolsonaro, depois no dia 8, sumiu, desapareceu. Ele que estava tão odiando os seus rivais, supostos rivais, agora, passado algum tempo depois da manifestação, todo mundo está lá esperando o resultado de exército, intervenção. Vem uma ordem do presidente, diz para parar com aquelas badernas, para tirar os caminhos, porque cada um ia ser multado. E foi. A polícia desceu a borracha em todo mundo. A mesma coisa agora nessa manifestação. O presidente pulou do barco, abandonou os seus tripulantes à deriva aos tubarões, e agora os tripulantes ainda insistem que o exército vá. Pedindo o quê, irmãos? Pedindo punição, mas para vocês, para nós. Porque eles não estão a nosso favor. Nem exército, nem presidente, ninguém. O único que está a nosso favor é aquele que é a justiça, que é Deus. Você deve parar para entender. Sair às ruas, se vir de fantoche para o mundo, é a pior loucura que o brasileiro faz. Veja que enquanto vocês estão envolvidos nessas políticas, nessas eleições, crente se curvando ao Baal, o anticristo está adentrando no Brasil com suas pré-marcas. Em Curitiba já tem um mercado que você somente paga com QR Code do seu celular, sem precisar, é uma tecnologia avançada. Os mufatos lá, você entra na porta, vai, coloca o seu QR Code lá do celular, e o que você pegar lá naquela prateleira, já tirou da prateleira, já cai na tua conta do cartão de crédito cadastrado. Você arrependeu que vai levar aquilo, coloca na prateleira, já sai da sua conta do cartão de crédito. O sistema do anticristo, a pré-marca da besta, para o povo já acostumar a pagar com QR Code, porque a partir do ano que vem agora, só será aceitos dinheiro digital, dinheiro virtual. Não haverá mais dinheiro físico, como já está quase não havendo, segundo o Banco Central do Brasil, que disse que a partir de 2023 o dinheiro seria digital. Sendo assim, se as pessoas aceitam no celular a marca, eles vão aceitar em sua testa e em suas mãos. Porque você vai achar por bem, eu esqueci o celular, eu agora tenho a marca na mão e na testa. Aí você vai passar, vai lá, faz suas compras, não vai ter caixa. Não tem caixa já não tem caixa neste mercado. Primeiro mercado do Brasil, quem implantou esse sistema, que é a pré-marca da besta, no meu entender. Ou seja, customizando você a já aceitar a marca. E a marca é uma tatuagem, segundo a Bíblia. Mas obviamente que abaixo da pele terá aí um dispositivo eletrônico, ou a tatuagem será eletrônica, aonde escaneia os códigos, as pessoas pagarão. E tudo está caminhando conforme a Bíblia fala. Enquanto você está preocupado com eleição, com Copa, voltado para o Brasil, essa baderna toda, em sangue contra os inocentes, irmãos brigando contra irmãos, tem havido aí tempo de pedra de Baal, igrejas de Astarotes, as igrejas de Herodes, onde tem se curvado, levado a política para cima do altar. É claro, se o altar fosse santo e consagrado, qualquer político satânico maçom cairiam lá.
expirariam, porque em lugar sagrado nenhum ímpio apodrecidos coloca o pé. Veja que alguém tocava na arca e morria, quanto mais subir em cima do altar onde o sacerdote santo estaria, porque na verdade esses homens não são sacerdotes santos, são sacerdotes reptilianos. Deus me mostrou essa revelação e eu estou passando para você. O plano é, continue excitando. Veja que o presidente não falou nada e o povo foi ao delírio. Olha as ruas como é que está tomada. Quem não vê que este presidente atual foi o eleito? Quem não vê que ele foi o eleito? Mas arrancaram dele para dar ao outro, o pai dele. É óbvio, porque quem os fez na verdade é o Lula. 99% o Lula fez esses políticos, principalmente o STF e outros. Foi eles que colocaram esses poderes lá. Então todos devem favores a ele. O Lula, ele é o cabeça de tudo. É ele que recebe as ordens dos Illuminati, do anticristo. A igreja agora vai sofrer. Eles já sabem, já está dito. O Bolsonaro serve ao mesmo Deus que o Lula serve. Enganou milhares de pessoas dentro da igreja e arrastou as pessoas para adorarem ao homem. Trocar a glória de Deus pela política, trocar a Bíblia pela política. E aí? E pelo homem. Agora vem o resultado que virá a partir de agora. São tudo ordem de quem? Do presidente Lula. Lula nunca deixou de ser presidente. Ele é presidente desde os 4 anos de Bolsonaro. Apenas Deus tirou ele de cena porque ele peitou a Deus. Embora peitou ele de novo a Deus, mas aí, dessa vez, acredito que Deus permitiu, porque já chegou a hora disso tudo acontecer. Então, eu estou tendo aqui, estou dizendo para você que toda essa manifestação, a manifestação que vai haver dia 7, então, esta manifestação, ela é justamente para tirar a atenção do povo, do mundo, e trazer para o país, enquanto eles vão colocando as novas normas em plano. Enquanto vocês estão preocupando com isso, adorando o homem, ao invés de buscar o Senhor, o homem, guiado pelos seus ancestrais, pelos seus comandos, que é o anticristo, os Illuminati, eles estão planejando o que vai acontecer daqui agora para frente com todo nós, enquanto você está preocupando. E quem são esses manifestantes? São aqueles que eles têm conchavo com essas pessoas. Não digo os que estão indo atrás, mas aqueles que arrastam a multidão. Então veja bem que, de repente, o Bolsonaro, depois de calado, ele chega, sai pra fora e diz, olha, vamos parar com isso, vamos desobstruir as ruas. Vou dizer uma coisa, se eu fosse um presidente leal e servo de Deus, você acha que isso não era bom pra mim? Isso não me manteria no poder? O povo mostrando que eu fui vitorioso? Eu iria sim. Claro, obviamente, dá ordem aos exércitos para fazer a limpeza, mas ele não pode fazer isso. É apenas mais um enganador que entrou no meio do cristão e levou os pastores a se render à política, à maçonaria, e os pastores fizeram um trato também de levar os seus fiéis junto. E foi o que aconteceu. Então ele abandonou o povo e agora manda tirar tudo, desobstruir a rua. E aí, acabou. Desobstruiu a rua? Acabou, irmão. Acabou. Vem uma greve geral aí que vai obstruir a rua e vai obstruir tudo. O que é isso? Para causar um caos. O anticristo, ele quer causar um caos em cada país. E isso está acontecendo. Então a reunião do Lula foi essa. Justamente, acredito que são palavras para manter isso aí como um caos até que eles tomem a posição do que vai fazer com as pessoas que estarão aí nas ruas. A borracha vai comer feio, pimenta de spray nos olhos das pessoas e não vai dar em nada pro lado do governo e sim para a humanidade. Para quem está seguindo, para quem não está ouvindo. Porque os planos convocados, uma reunião urgente para o Lula instruir o que iria acontecer daqui para frente. O Bolsonaro estava lá dentro, recebendo ordem. Lembra o que eu estou dizendo? Quero dar um conselho como pastor. Abandone essa política. Você já fez o que tinha que fazer, já vai cair um jugo pesado sobre você. Mas se arrepende, pelo menos sua carne vai ser castigada, mas sua alma vai ser salva. Que Deus abençoe. Foi uma visão que eu tive hoje, 5 de novembro de 2022. Eu tive essa visão aí, dessa reunião extraordinária. Lá dentro, o Lula instruindo, Bolsonaro instruindo, o STF instruindo todos como que deve fazer. E o exército também estava sendo instruído para isso. Lembre-se bem, quanto à questão, ele já vai aí fazer uma força nacional, como eu disse, vai substituir um suposto exército brasileiro que diz que é a favor do povo, que não é, e tá rasgando a Constituição para que o anticristo ele possa governar com mais liberdade. Inclusive, eles estão querendo tirar o artigo 142 e, segundo a lei, não pode ser mexido, é causa pétrea, e eles vão fazer isso aí. E quem pode impedir, se não o próprio Deus? Mas Deus não quer. Vai acontecer o arrebatamento a qualquer momento e você se cuida, saia dessa política e volte para Jesus. Maranata, ela venceu Jesus. Pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo, passe esse vídeo, compartilhe para que muitas pessoas possam ser salvas.